bem-vindos. Vamos começar a nossa viagem pelo mundo dos mentirosos, pós-verdade e fake news. Vamos começar justamente pela definição dessa palavra. A palavra fake news já havia sido utilizada várias vezes em várias oportunidades, assim como a pós-verdade. Mas, somente em 2016, o dicionário de Oxford escolheu a palavra pós-verdade como a palavra do ano. E o que diz o dicionário Oxford? Vamos consultá-lo para que essa definição seja o ponto de partida para a nossa discussão. O que diz o dicionário de Oxford? Pós-verdade é relativa ou o que denota a circunstância nas quais fatos objetivos são menos influenciadores na formação da opinião pública do que apelos à emoção ou à crença pessoal. Este é um conceito de cunho meramente ortográfico ou linguístico, mas não esgota a possibilidade de entendimento do conceito de pós-verdade. Vamos assinalar primeiro que pós, essa partícula, ela tem dois significados possíveis. Pós pode ser uma complementação, como você fala, pós-graduação, um complemento à graduação, pós-doutorado, um complemento ao doutorado e assim por diante. Por outro lado, a partícula pós pode também ter um significado contrário, reverso, significar rompimento, quebra, fratura com aquilo a que se refere. Por exemplo, pós-liberalismo é uma postura completamente contrária ao liberalismo. Pós-modernismo também são palavras que indicam, uma partícula que indica uma ruptura e uma quebra. Neste caso específico, pós-verdade indica uma fratura, uma quebra, uma ruptura com relação ao conceito de verdade. E aqui vai um significado muito interessante. O que é verdade? O que nós podemos entender por verdade? É uma questão muito complexa. A verdade é um conceito que tem diversas fases. Existem vários tipos de verdade. Você tem a verdade religiosa, você tem a verdade filosófica, você tem a verdade pessoal. O que seria uma verdade religiosa? Você tem diversas crenças. Você tem a crença islâmica, que acredita em Alá e em Maomé como seu profeta. Você tem a crença cristã, que acredita em Jesus, em Jeová, e Jesus sendo filho de Deus. Você tem a doutrina judaica, que encontra em Moisés, um dos seus grandes profetas, ou o budismo, que encontra em Siddhartha sua grande expressão. Qual deles é o verdadeiro? Quem vai dizer qual deles é o verdadeiro? Há algum deles que seja mais verdadeiro que outro? O mundo já assistiu guerras, mortes em nome de Deus e já assistiu diversos conflitos motivados pela fé. Nenhuma destas verdades conflita com a outra, muito embora, ao mesmo tempo, elas não sejam convergentes. O conceito de verdade, tal como a verdade religiosa nos mostra, ele é muito flexível e depende de uma determinada perspectiva. E a verdade filosófica? A verdade filosófica, ela é produto da reflexão do ser humano, filósofo. Esse produto do conhecimento, do pensamento, leva a algumas conclusões que você pode concluir que seja uma verdade filosófica. E a verdade pessoal? É aquela formada por nossas próprias experiências. O que é verdade para mim? Então, quando você usa o termo pós-verdade, você está se referindo a uma ruptura com uma verdade. Mas qual verdade você está se referindo? O que é essa verdade? Quem nos socorre é a grande filósofa do século XX, Hannah Arendt. Hannah Arendt, nascida em 1906, na Prússia, hoje Alemanha, sempre foi considerada uma virtuose. Aos 18 anos já estava na faculdade de Marburg, aos 22 já tinha tese de doutorado
e estudava com Martin Heidegger, que era um dos maiores filósofos, e é hoje ainda considerado um dos maiores filósofos da história. Hannah Arendt era judia e desde cedo combateu o nazismo e o antissemitismo, o que também a levou a discutir e a romper com seu mentor, Martin Heidegger. Hannah Arendt faleceu em 1975, fruto de um ataque cardíaco súbito. Mas por que Hannah Arendt teve que se prender ao conceito de verdade para poder chegar a essa conclusão? O que a levou a discutir o conceito de verdade, aquilo que seria comum a todas as pessoas? E que verdade seria essa? Essa questão da verdade surgiu no final dos anos 60, quando Hannah Arendt foi enviada pela revista New Yorker, até hoje uma das maiores revistas semanais dos Estados Unidos, para cobrir o julgamento de Adolf Eichmann, que era um refugiado nazista que havia se escondido na Argentina. Hannah Arendt havia fugido da Alemanha pela sua condição de judia. Havia sido presa e levada a um campo de concentração na França pela Gestapo, de onde fugiu antes de se radicar nos Estados Unidos. Ali escreveu a sua obra-prima, um livro de grande impacto até hoje na política, um tratado, As Origens do Totalitarismo. Portanto, era uma pessoa preparada para poder extrair desse momento o conhecimento necessário, ou pelo menos produzir um conhecimento necessário sobre o julgamento de Adolf Eichmann. Eichmann era um funcionário graduado da administração pública nazista. Ele estava no topo da administração e sua função era organizar e administrar a solução final, qual seja o extermínio do povo judeu nos campos de concentração. Ele era o administrador, ele que gerenciava essa atividade sinistra que causou a morte de milhões de judeus. Eichmann foi capturado por um comando israelense formado por agentes secretos em Buenos Aires. Isso gerou até um filme chamado A Solução Final, que está inclusive no streaming e é possível de ser assistido. Ele foi capturado, levado a Israel e submetido a um julgamento. A revista New Yorker enviou Hannah Arendt para Israel, em Jerusalém, para que pudesse narrar a história e o julgamento de quem seria o maior carrasco nazista da história. Vamos prosseguir no próximo vídeo. E não se esqueça de deixar seu like, o compartilhamento, toque o sininho para que possamos continuar com o mundo dos mentirosos, fake news e pós-verdade.